Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Já comigo, um olá para você que nos acompanha pelo RádioTube e pelo YouTube. Está começando o Gol Rádio Clube, resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Vamos aos destaques do programa de hoje, dia 28 de setembro de 2012. Começando pelo destaque do Vasco, com Roberta Pires. Um olá para você, Roberta. Olá, Diedro. Sem jogos durante a semana, Marcelo Oliveira aproveitou para armar a equipe vascaína do seu jeito. Valeu, Roberta. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Vasco. Vamos aos destaques do futebol nacional com Felipe Bruno. Um olá para você, Felipe. Beleza, Diedro. Mano Menezes convoca a seleção para amistosos contra Iraque e Japão. Palmeiras perde 4 mandos de campo no Brasileirão. Confira os desempenhos de Grêmio e São Paulo na Copa Sul-Americana e a prévia da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza, seguindo agora para o destaque do Botafogo com Fabrício Teixeira. Um olá para você, Fabrício. Olá, Diedro. O time reclama da arbitragem, Sidorf pede respeito e Jobson faz primeiros exames para voltar ao Botafogo. Valeu, Fabrício. Vamos agora ao destaque do automobilismo novamente com Felipe Bruno. Mercedes anuncia a contratação de Lewis Hamilton para a temporada 2013. Sérgio Pérez acerta com a McLaren. Destaque dos outros esportes, novamente Felipe Bruno. Troféu Chico Piscina se inicia na cidade de Mococa, em São Paulo, e brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo irão se enfrentar na semifinal do torneio de duplas da Malásia. Beleza. Vamos então ao destaque do Flamengo com Beatriz Azevedo. Um olá para você, Bia. Olá, Diedro. Destaque: Flamengo com segunda vitória consecutiva, respira. Adrian não joga Fla-Flu e Adriano pode integrar grupo ainda na próxima semana. Beleza, agora o destaque do Fluminense com Leandro Soares. Um olá para você, Leandro. Olá, Diego. Duelo de artilheiros. Fred vs Love agita o Fla-Flu. E para fechar o giro de destaques, o futebol internacional, Felipe Bruno. Falsa bomba encontrada no campo de treinamentos do Zenit com os dizeres fora Hulk. Jogador dinamarquês que ficou 28 meses parado por lesão volta a se lesionar seriamente. Treinador argentino é proibido de dar entrevistas. Isso e muito mais você confere no Gol Rádio Clube, que começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Audiolab UERJ. Dando prosseguimento com o programa, vamos às notícias do Vasco da Gama. Vasco. As últimas do clube de São Januário com Roberta Pires. Bom, a esquerda será o caminho para o Vasco nesse final de semana. Pelo menos foi isso que o técnico Marcelo Oliveira deixou claro no coletivo que comandou durante a semana em São Januário. Muito por causa dos desfalques que terá para a partida, ele armou um esquema que Felipe, Wendel e Thiago Feltri sejam os principais articuladores de jogadas do Cruz Maltino. Isso porque na lateral direita, o jovem zagueiro Luan jogará de forma improvisada, já que o titular Jonas está suspenso e Auremi, reserva, está lesionado. Outro que não vai atuar por ter tomado o terceiro cartão amarelo é Renato Silva. Na atividade, foi substituído por Fabrício. Além dessas mudanças, o Gigante da Colina terá o retorno do atacante Tenório, que foi poupado na última partida por causa de dores musculares. E nessa semana, o Mano escalou a seleção para os amistosos do mês que vem e o Dedé foi mais uma vez convocado. Ainda sobre isso, o Santos formalizou um pedido à CBF para o adiamento do jogo contra o Vasco, dia 14, pelo Brasileirão. O motivo é Neymar, que, convocado pelo técnico Mano Menezes, desfalcaria a equipe. O próximo jogo do Vasco é em casa, a primeira do Marcelo Oliveira, contra o Figueirense neste sábado às 6h30 da noite. O Gigante da Colina está em quarto no Brasileirão com 44 pontos, 12 a menos que o líder Fluminense e 2 a mais que o São Paulo, quinto colocado. Diego. Tá certo, essa daí é a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, a briga para se manter no G4 neste momento. São 51 rodadas, mas tá cada vez mais difícil. O São Paulo tá chegando e tem mais equipe aí chegando e o Vasco vai ter que correr atrás, porque o último jogo contra a Ponte Preta foi bem fraco. A Ponte Preta podia ter vencido, o Vasco teve sorte e precisa vencer para continuar. Tá certo. A equipe do Vasco que finalmente teve um tempo bom para treinar aí durante essa semana sem atividade
de meio de rodada, né, de rodada de meio de semana. Quer dizer, finalmente a oportunidade que o Marcelo Oliveira esperava para poder dar a cara dele pro time, porque até então o time estava muito com a cara do Cristóvão Borges. Realmente, agora, sem medo de errar como na última semana, né, que a gente tinha falado que o Goianiense não iria ganhar do Fluminense, acho que o Vasco tem uma chance muito grande de ganhar do Figueirense. O Figueirense, pra mim, já tá quase rebaixado. Morreu, né? Não, tá quase. Eu não vou dizer que morreu porque vai e perde, aí vocês vão zoar durante a semana, mas eu acho que o Figueirense e o Atlético Goianiense já estão dando adeus pra Série A. Mas o Vasco parece que joga melhor fora de casa, né? Aquela história toda, a gente sempre tem medo lá do Caldeirão. Pois é, rapaz, e é a equipe do Figueirense, rapaz. Figueirense que botou o Louco Abreu no banco, né? Teve problemas em relação àquela suspensão da STJD, né? Ele não estava acrescentando muito ao time já, né, também, não estava conseguindo fazer gol. Morreu então, também, né? Pois é. Não morreu ainda, não. Mas acho que no Botafogo ele teria chance. Eu acho que ele tá esperando só o ano acabar pra voltar pro Botafogo, né? Porque ele viu que ele fez a escolha errada, se transferir do Botafogo pro Figueirense. Agora ele quer voltar pro Botafogo porque pode disputar até uma Libertadores, caso o Botafogo classifique. Engraçado que a base do Figueirense se manteve praticamente do ano passado. Eles perderam quem? O Wellington Nem, que era um dos melhores jogadores do time, e o... Agora me fugiu o nome. Como é que a gente começou a falar do Botafogo? Eu tô entendendo. Não, pois é porque é o seguinte, a gente tá falando do Figueirense, adversário. Segura a onda aí. Adversário da equipe. Só que o Figueirense é praticamente um Botafogo B, porque você pega a equipe do Figueirense, tem aquele zagueiro, que era zagueiro do Botafogo, que eu esqueci o nome, um que parece um armário. Tem no meio de campo o Túlio, tem o Caio no ataque. Tem o Louco Abreu no banco. Quer dizer, é quase um Botafogo B. Por isso que tá mal no campeonato, né? Porque na época dos jogadores para de bater na mesa, por favor. Também não fizeram boas campanhas quando estavam presentes no Botafogo. Sim, são jogadores que inclusive já estão com um pouco mais de rodagem. O Caio foi mandado pro Figueirense para adquirir rodagem. Mas ele tá jogando bem no Figueirense, ele tá fazendo umas boas... Ele oscila ainda, mas ele tá fazendo boas partidas. Ataque é Caio e Aloísio. E o Aloísio tem feito Caio gols, ainda né? é Muito uma bom. promessa. Até quando ele vai ser essa promessa aí? Não, mas o Aloísio tem feito gol. Próxima temporada pode ir pra um time maior, Tanto né? que o Júlio César, que foi um bom atacante do Figueirense, é banco, né? Pro Aloísio, ele fez um excelente campeonato ano passado. Teve a oportunidade no Corinthians, não foi aproveitado, voltou pro Figueirense e agora é banco. Mas o Júlio César se machucou por um bom tempo no campeonato. Mas ele já voltou agora pra disputar o segundo turno, mas ele ainda tá no banco. Não voltou bem ainda. Né? Mas porque o Aloísio tá metendo gol, né? Também. Tem essa também. Tá certo, vamos então seguindo com o Gol Rádio Clube. A equipe do Vasco enfrenta o Figueirense amanhã às 6:30 da noite. Vamos acompanhar essa partida. Aí não ao vivo, não, porque não estamos fazendo ainda transmissões ao vivo, mas quem sabe logo. Tá na hora de fazer, né? Tá na hora de fazer. Que era, tá na hora de fazer. A gente podia pelo menos gravar e jogar. Vamos aproveitar que tem muito dinheiro na sua conta, comprar os equipamentos pra não precisa disso, não precisa dessa agressividade. Então não precisa dessa agressividade. Calma, meninos, calma. É no amor, pô. Tá bom então, obrigado, Roberta. Vamos falar agora, vamos às notícias do futebol nacional. Gol Rádio Clube. Futebol nacional. As informações da Redonda pelo Brasil com Felipe Bruno. Bem, meu caro apresentador nervoso Diedro Barros. Nesta quinta-feira, o treinador da seleção brasileira, Mano Menezes, convocou 23 jogadores para os próximos 2 amistosos da seleção após o Superclássico das Américas. A seleção enfrentará o Iraque no dia 11 de outubro em Malmö, na Suécia, e no dia 16 o Japão em Breslavia, na Polônia. A surpresa da convocação foi a volta de Kaká. O meia que está no Real Madrid foi a campo no amistoso da equipe merengue contra o Missionários da Colômbia e marcou 3 gols na goleada de 8-0. Confira os jogadores convocados. Goleiros Jefferson, do Botafogo, Diego Alves, do Valência e Vitor, do Atlético Mineiro. Zagueiros Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, Davi Luiz, do Chelsea, Dedé, do Vasco e Leandro Castan, do Roma. Laterais Daniel Alves, do Barcelona, Marcelo, do Real Madrid, Adriano, do Barcelona e Alexandre, do Porto. Meio campo, Sandro, do Tottenham, Ramires, do Chelsea, Paulinho, do Corinthians, Fernando, do Grêmio, Juliano, do Dnipro, Oscar, do Chelsea, Lucas, do São Paulo, Kaká, do Real Madrid, Thiago Neves, do Fluminense. Atacantes, Hulk, do Zenit, Leandro Damião, do Internacional e Neymar, do Santos.
Lembrando que a seleção brasileira volta a campo no dia 3 de outubro para enfrentar a Argentina pelo segundo jogo do Superclássico das Américas na cidade de Resistência. Em julgamento do STJD nesta sexta-feira, foi decidido que o Palmeiras perderá 4 mandos de campo no Campeonato Brasileiro. O clube foi punido pelo comportamento da torcida no clássico contra o Corinthians no dia 16 de outubro. Com isso, o clube decide nessa semana onde mandará seus jogos contra o Coritiba, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense. Os estádios colocados em pauta até o momento é a Fonte Luminosa em Araraquara ou o Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Nesse meio de semana, 2 brasileiros foram a campo pela Copa Sul-Americana. O Grêmio foi até o Equador e venceu o Barcelona de Guayaquil pelo placar de 1-0. O São Paulo empatou com a LDU de Loja, também do Equador, pelo placar de 1-1. Os jogos de volta acontecerão no dia 24 de outubro no Brasil. Ainda na competição estão o Palmeiras, que enfrentará o Milionários da Colômbia, e o Atlético Goianiense, que enfrentará a Universidade Católica do Chile. E nesse final de semana acontecerão os jogos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Confira todos os jogos pelo horário de Brasília. Sábado às 6h30 em São Januário, Vasco e Figueirense tem transmissão da Gol Rádio Clube. No Melão tem Cruzeiro Internacional, Canindé Portuguesa e Atlético Mineiro, Estádio Aflitos, Náutico e Atlético Goianiense. Às 9 horas no Pacaembu tem Palmeiras e Ponte Preta. Domingo às 4 da tarde no Engenhão tem Flamengo e Fluminense, no Pacaembu tem Corinthians e Sport, Couto Pereira tem Coritiba e São Paulo. No Pituaçu, Bahia e Botafogo. Às 6h30 no Estádio Olímpico tem Grêmio e Santos. Pela Série C, as equipes do Rio vão a campo pela 14ª rodada. Confira os jogos também pelo horário de Brasília. Sábado às 3 da tarde em Conselheiro Galvão, o Madureira enfrenta o Caxias. Às 4 da tarde na Boca do Jacaré, o Brasiliense pega o Macaé. E no domingo às 4 da tarde no Estádio Indicodá, o Chapecoense enfrenta o Duque de Caxias. Cansou, né, filho? Pô, pelo amor de Deus. 4 páginas de pauta, é isso aí que dá. Mas aí uma passada completa. Passada completa pelo futebol nacional, rapaz. Só uma coisa, rapaz. Não deu pro Friburguense na Série D, rapaz. Deu pena, né, cara? Porra, e o pior, cara, tinha conseguido o resultado. Aos 19 minutos do primeiro tempo, tava 3-0 pro Friburguense. Aí o craque de Goiás foi lá, fez o golzinho que precisava pra conquistar a vaga na Série C do Brasileirão. E eles ainda botaram uma bola na trave, né? A equipe do Friburguense. Pois é, muito, muito triste, mas parabéns à equipe do Friburguense que soube honrar o futebol da região serrana do Rio de Janeiro. Quem sabe ano que vem não consiga melhor sorte. E por falar em Série D, o Madureira tem um risco muito grande de cair. Ele é o 9º colocado do Grupo B. Sim, tá na hora de... Tá na hora de ligar a sirene ali de perigo, porque a situação tá muito complicada para a equipe do Madureira. Mas ainda faltam, se não me engano... 5 rodadas. 5 rodadas, né? Dá pra se classificar, né? Se você ver que o 4º colocado acho que tá com 18 pontos, ele tá com 14, por aí. Sim, a diferença não é muito grande, ó. Agora, tudo bem, a única coisa que eu queria falar da escalação do Mano Menezes tudo bem, o Juliano pode ser um bom jogador e tal, deve estar arrebentando. Agora, o que faz um jogador do Dnipro da Ucrânia na escalação da seleção brasileira? Eu não vou nem contestar isso, porque se ele é maluquice do treinador, né? O treinador tem cada maluquice. Mas eu acho que é o seguinte, o Vitor voltar pra seleção acho que não tem muita lógica. Deixar o Cavalieri de fora, né? Deixar o Cavalieri de fora. A Fabrício aqui também tá falando legal. Mas aí é que tá, dos 3 aí, o titular é o Diego Alves. O Mano Menezes se abraçou a ele e não larga mais. Sim, o Diego Alves tava agarrando bem no Campeonato Espanhol, né? Mas eu não sei, eu acho que ainda não fechou o terceiro goleiro. Não sei se ele ainda vai colocar o Cavalieri. Não fechou o primeiro. Eu acho que o titular da seleção brasileira seria o Jefferson. Por tudo que vem apresentando, a regularidade que ele vem apresentando durante esses 2 anos que ele vem jogando pela seleção, acho que ele seria o titular. Se duvidar, o Júlio César pode até voltar, cara, dependendo dessa temporada que ele fizer na Inglaterra. Eu acho que não, acho que o Jefferson tá fazendo uma boa apresentação com a camisa da seleção brasileira. O problema do Júlio César é o Queen's Park Rangers, né? Por isso, né? Ele é o melhor do time, é o que vai mais sofrer. Mas foi ele que optou pela mudança, né? Não quis que diminuísse salário e preferiu pra um time Mas isso pode fazer o time, como ele é um bom goleiro, ele pode, de repente, se ele fechar o gol contra a Arsenal, contra a Chelsea... ele vai ter o grande trabalho. Vai ter grande trabalho e provavelmente volta pra seleção. Outra coisa que eu achei meio estranha, Thiago Neves. Todo mundo achou estranho. Ele só fez um jogo. Nem comentar. Não, olha só, o que o Thiago Neves não tá... O Thiago Neves tá fazendo nada no Fluminense e vai pra seleção. Não, o bom foi a justificativa pra convocar novamente o Kaká. Ele tá treinando bem, porra. Olha só, a justificativa eu achei errada, mas eu chamaria o Kaká
por uma questão de experiência. Tem alguém de peso. De responsabilidade. Do outro time olhar no campo e falar, pô, ali do outro lado tem um Kaká. Eu tava falando outro dia que eu acho que a geração do Neymar, a geração do Lucas, não era pra 2014. Não é pra 2014, é pra 2018. Que eles vão estar mais maduros. Essa seria uma outra Copa pro Kaká, uma outra Copa pro Adriano, mostrar pro Robinho. Eu acho que, então Ronaldinho, nesse momento, é bom trazer alguns que querem voltar. Por exemplo, o Kaká o problema é o Mourinho, a implicância do Mourinho dele com o Real Madrid. Mas eu acho que ele fez uma boa partida, né, nesse amistoso. Claro que a equipe era fraquíssima, mas ele atuou bem. Milionários da Colômbia não serve de parâmetro pra... Só serve de parâmetro pra jogar contra a China, né? Não, uma opinião muito forte que eu tenho sobre a seleção, que eu sou constantemente contestado, é que eu acho que o Neymar tá merecendo pelo menos um banco pra dar uma esfriada nessa... Sim. Em toda essa coisa de titular absoluto que ele tem, eu concordo e com que não você. está correspondendo. Mas o Mano Menezes não tem esse peito todo pra bancar o Neymar. eu iria mais além, eu não convocaria. Por um tempo. Foi aquele papo que a gente bateu na semana passada. O único que colocaria Neymar no banco, nesse momento, o único técnico do futebol mundial que faria isso é o Mourinho. Realmente. O Dunga faria. Ou o Dunga, só que o Dunga... Dunga burro. Dunga é abuso falar. Mas não tem muita lógica também o Juliano. Tá bom que ele joga no Dnipro, mas é o Dnipro. Mas aí é que tá. Cadê a relevância? O Dnipro tá na Liga dos Campeões. Tá, o Dnipro tá na Liga dos Campeões. Como o Shakhtar já jogou milhares de Copa dos Campeões e tinha Jadson, Fernandinho, que também não renderam nada. Mas vão pra seleção. Pois é, não, depois de Afonso Alves eu acredito em tudo. Aí, só a última implicância, Alexandre do Porto. Esse cara é muito ruim, cara. Esse cara é muito ruim. Pois é, ele é lateral direita? Ele acho que ele faz as duas. Mas aqui ele deve ser banco da direita, né? Porque o Adriano foi convocado do Barcelona. Pois é, e incrivelmente, Superclássico das Américas. E outra coisa que... Eu consegui... o Lucas conseguiu fazer com que, porra, ele é melhor do que qualquer um que tenha jogado ali fora o Daniel Alves. Você acha que o Lucas seria titular no lugar do Alexandre? No lugar do Alexandre, sim. No lugar do Daniel Alves, não. Não, mas sabe que eu até colocaria o Fábio Santos como banco da seleção? Pois é, mas o problema da lateral direita é, fora o Daniel Alves, você escolhe qualquer lateral do futebol brasileiro e coloca ali, todos eles são muito iguais, têm as mesmas deficiências, têm as mesmas carências, são todos limitados da mesma forma. Quer dizer, é muito complicado você escolher um lateral direito para ser sombra do Daniel Alves. Ao contrário do que as pessoas acham que há uma crise de laterais no Brasil, eu já vou mais além. Eu acho que existe uma crise de lateral no mundo. No mundo, não existe mais lateral. É uma posição muito difícil você achar um jogador assim que supere as suas expectativas. Geralmente ele fica bem aquém do que você espera para a equipe mesmo. Uma coisa que tem que ser comentada também é que os clubes brasileiros começaram a chiar com a convocação, né? São Paulo vai ficar sem o Lucas, o Santos sem o Neymar, o Vasco sem o Dedé, são jogadores importantes. Olha só, pelo menos não vai fazer falta. Pelo menos ele foi justo, é questão de só tirar um jogador de cada time. Sim, mas o problema não é o problema não é do treinador, o problema é da CBF que não considera a data FIFA. O calendário. O problema é o calendário do Campeonato Brasileiro. Mas aí começou de novo, como eu tinha falado, o Santos vai pedir adiamento de jogo, os clubes vão começar a adiar jogos e vai ficar igual essa partida aí. Eu acho que ninguém vai conseguir adiamento. O problema disso tudo é o calendário brasileiro, ele tem que separar no início do ano 19 datas, de 19 a 24 datas pros estaduais. Se enxugar os estaduais para 15 datas, resolve esse problema. Realmente. Só que ninguém quer fazer isso, tem cota de televisão e tal, tem os clubes pequenos que têm força nas federações estaduais e quem tá tal, para eleger presidente, e ninguém quer mexer nisso. Quem lidera essas reclamações é, claro, Muricy Carvalho. Muricy Ramalho. Muricy Ramalho liderando essas reclamações, porque o Neymar, ele fala que o Neymar é 50%, né, do time. Eu acho que o Neymar é 82%. Mas pela estatística, o Santos com o Neymar tem 70% de aproveitamento, já sem ele só tem 20%. Então você vê que ele faz muita falta. Porque o time do Santos é um lixo, né? Porque ele contratou mal. O time do Santos enganou por muito tempo, mas o time do Santos é um lixo. O time do Santos não era um lixo, não. O problema do Santos é que foi, na hora de repor, não repôs bem. O cara contratou Bill, contratou um monte de jogadores. Pô, David Braz e Rafael Galhardo. Jogou bem, pô. Você tá brincando comigo, né? Tá bom, chega, vamos seguir então. Valeu, muito obrigado aí, Felipe. Vamos agora às notícias do Botafogo.
Botafogo. Botafogo. As últimas do clube de General Severiano com Fabrício Teixeira. E após o empate em 2-2 com o Corinthians no Engenhão no último domingo, os jogadores do Botafogo manifestaram um profundo descontentamento com a arbitragem. De acordo com os atletas, 2 pênaltis não marcados pelo árbitro Sandro Meira Hit teriam mudado a história do jogo. Além disso, os alvinegros reclamam de um impedimento não marcado e que culminou no pênalti e, consequentemente, no segundo gol do Corinthians. Mas para Seedorf, não há tempo para ficar se lamentando, já que os árbitros erram e acertam para os dois lados. Porém, pediu respeito ao Botafogo. O holandês pediu também que a torcida apoie o time para que possam subir na tabela. O Glorioso está na 6ª colocação com 40 pontos, 2 a menos que o Vasco, 4º colocado e último do G4. O próximo adversário do Botafogo é o Bahia, 15º colocado com 31 pontos. A partida é válida pela 27ª rodada do Brasileirão e acontece às 16 horas de domingo no estádio de Pituaçu, na Bahia. E quem está se preparando para voltar a vestir a camisa alvinegra é o atacante Jobson. O atleta está parado desde o dia 6 de julho, quando ainda defendia o Grêmio Barueri na Série B, mas demonstrou um bom preparo físico nos testes cardiorrespiratórios. Na semana que vem, o atacante se submete a mais testes exigidos pelo clube. O jogador ainda não tem previsão de volta aos gramados. Tá certo, só corrigindo uma informação aí, o Botafogo tá a 4 pontos do Vasco, que é o último do G4, tá? 2 pontos do São Paulo, que é o primeiro fora da zona do G4, que é o 5º colocado. Isso aí. A gente queima amiguinho no programa, né? Não. Temos que primar pela informação, né? Eu redigi a pauta bêbado, peço desculpa. Não, você não estava bêbado. Acontece com todo mundo. Eu postei no Facebook ontem que eu dei uma notícia com 31 de setembro. Verdade. Acabei de chamar o Muricy Ramalho de Muricy Carvalho, que agora é lucro. Parabéns. Pois é. Agora falando do time do Botafogo, né? É recorrente as reclamações do Botafogo com a arbitragem, se bem que o Botafogo não é o time que mais reclama de arbitragem nesse Campeonato Brasileiro, quem mais reclama é o Fluminense, mas como tem aquele estigma do chororô e tal, que o Botafogo é o time que mais reclama, que não sei o que lá, toda vez que o Botafogo faz uma reclamação, pegam no pé. Mas eu acho que isso é desleal, porque já são 3 anos que o Botafogo é prejudicado. Sempre no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo é prejudicado. Então tá na hora também da diretoria tomar uma decisão e ver o que tá acontecendo. Porque 3 anos que o Botafogo vem disputando, fazendo um bom Campeonato Brasileiro e acaba sendo prejudicado pela arbitragem. Cara, a arbitragem Isso que eu ia falar. todo mundo, cara. Qualquer um aqui pode falar do Fluminense, do vinha Vasco. reclamando de Não, arbitragem, mas passado. eu tô falando da história do Botafogo recente, só do Botafogo. Então são 3 anos que ele tá sendo prejudicado. Então uma hora isso tem que acabar também, né? Calma, Bia, não cai Pois não. é, tem um site, se eu não me engano, o nome é Tabela Real, que dá a posição dos clubes. Se não tivesse sido prejudicado. Sem contar os erros de arbitragem, levando em consideração que todos os erros de placar moral arbitragem tivessem sido acertados. O próprio Vasco ano passado seria campeão. E o Botafogo teria 5 pontos a mais, estaria com 44 pontos, estaria na 4ª posição, um à frente do Vasco. Então você não acha que o E Botafogo o líder, tem direito de reclamar? líder até a rodada passada seria o Atlético Mineiro. A questão acho que não é que o Botafogo tem. Todo mundo tem que reclamar. Todo mundo tem que reclamar. O problema é, se acontece com o Botafogo direto, não vai adiantar nada a direção se revoltar, proibir árbitros para determinados jogos. O problema da arbitragem no Brasil afeta todo mundo. Mas é uma coisa que não dá pra entender. Quando teve o erro com o Corinthians, caiu o presidente da comissão de arbitragem. Agora com o Botafogo não acontece nada. É Pois apenas é. mais um caso. Pois é uma coisa muito complicada a se discutir. O Botafogo enviou uma representação ao presidente da Federação Carioca, Rubens Lopes, solicitando que ele entre com uma ação junto à comissão de arbitragem para que o Sandro Meira Hit não apite mais jogos do Botafogo. E o Rubens Lopes disse que não é só o Botafogo que é prejudicado, mas todos os times cariocas, quando o Sandro Meira Hit é escalado, são prejudicados pelo árbitro que era do Distrito Federal e agora está na Federação de Sergipe. Mas aí é aquela questão, né? Eles erram porque são ruins ou erram mesmo porque... Você quer aquele do Tostinho?
Ou por querer. Fabrício, dá licença. Desculpa. Tá certo. Ou erram por querer. Tem aquela coisa, né? Eles são ruins, eles vão errar mesmo em todos os jogos, eles não escolhem. Eu acho que vale ressaltar, foi o comentário do Juninho, não sei se foi essa semana passada, porque os árbitros, eles se acham muito mais importantes do que a partida, muito mais importantes do que a bola. Então, quando eles perceberem que eles são quase coadjuvantes, eu acho que vai tomar uma decisão, um rumo nessa O Juninho, se você for observar as partidas que o Vasco é garfado, né? Ele se revolta bastante, né? Ele se joga no chão, soca a grama, arranca a grama do chão. Quem não Dá se uns revolta? chiliques bem legais, né? Mas olha só, outra coisa também que tava reclamando, o Felipe tava reclamando do bandeirinha do jogo contra o Atlético Mineiro, o Altemir Hausmann, que ele falou que sempre também persegue o Flamengo. Eu acho que o problema é geral, tem que ter... Pois é. A CBF tem que fazer alguma coisa, mas tipo assim, toda semana ficarem reclamando não vai dar em nada, né? Isso é rapidinho pra Eu gente poder queria passar. acrescentar também que essa questão da Bia, que o juiz e bandeirinha se acham astro do futebol, Juninho. que a Bia falou do Juninho. Você viu no jogo do Flamengo o bandeirinha querendo ser juiz, comandando tudo lá. Ele tava pensando que ele teria mais autonomia do que o juiz. Eu achei completamente errado o que ele tava fazendo. Ele tava entrando no campo, marcando falta. O papel dele é bandeirar. E sim auxiliar o juiz, não marcar as faltas. Pois é, metade desses problemas de erros de arbitragem terminariam caso houvesse a profissionalização da profissão de arbitragem no Brasil. Árbitros, bandeirinhas, auxiliares, delegados, uma independência do STJD, uma independência da comissão de arbitragem em relação à CBF. Enquanto continuar tudo na mesma panela, amigo, não vai andar. Eu discordo que profissionalização vai mudar alguma coisa. Eu acho que tecnologia vai mudar. Também. Profissionalização Também, acho mas que não vai mudar nada. As duas coisas seriam perfeitas. É isso, mas em tecnologia já é um debate muito mais além, porque influi os velhinhos da FIFA, e os velhinhos da FIFA não querem mexer na regra do jogo. Vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube, falando agora de automobilismo. Gol Rádio Clube. Automobilismo. As informações das 4 rodas com o Felipe Bruno. Bem, Gedra, após tentativa de renovação de contrato da McLaren, o piloto inglês Lewis Hamilton acertou nesta sexta-feira sua ida para a equipe Mercedes por 3 temporadas, a partir de 2013. Fazendo com que o heptacampeão Michael Schumacher fique sem equipe para a próxima temporada. Rapidamente, com a saída de Hamilton, a equipe McLaren acertou a contratação do piloto mexicano Sérgio Pérez da Sauber, que era uma possível ameaça à permanência de Felipe Massa na Ferrari. E hoje foi divulgado também o calendário de provas da temporada 2013. Ao todo serão 20 provas. O único circuito que sai é o de Valência. Acontecerão no próximo ano, possivelmente, 2 grandes prêmios dos Estados Unidos. Um confirmado para Nova Jersey e outro para Austin, que ainda não tem a confirmação. A temporada 2013 se iniciará no dia 17 de março com o Grande Prêmio da Austrália e terminará no dia 24 de novembro no Brasil. A próxima corrida da temporada 2012 acontecerá no dia 7 de outubro em Suzuka, no Japão. Rapaz, a Mercedes estava procurando um piloto top de linha para substituir o Schumacher, porque nós sabemos que o Schumacher já pediu o boné, né? Já não quer mais brincar disso e tal. E aí foi certeiro no Hamilton. Outras fontes davam com uma possível contratação do Felipe Massa para essa vaga que o Hamilton foi contratado. Porque o Massa estava sendo ameaçado pelo Pérez. Sim, exatamente. E o mais incrível disso tudo é porque o Pérez é um piloto do programa de jovens pilotos da Ferrari, que acabou indo para a McLaren. Como foi essa negociação, né? Ninguém da Fórmula 1 vai dizer. Agora que a Ferrari deve ter levado um dinheiro nisso, levou. Muito provavelmente, né? Eu acho que o Hamilton também saiu pra não ter mais competitividade com o Jenson Button na McLaren. Pra não ter, porque ninguém foi favorecer ninguém. Agora, ele indo com o Nico Rosberg, provavelmente ele vai ser um dos mais beneficiados, né? Sim. No jogo de equipes. Mas o problema é que o Rosberg ele tem muito mais tempo de equipe e conhece ali o... Mas não é o campeão. Agora Não tem é a mesma coisa do Alonso quando veio pra... O Massa tinha mais tempo de casa. O Massa tinha mais tempo de casa, mas o Alonso... O Hamilton é um grande piloto. O campeão é o campeão. Hamilton comparado com o Rosberg é outra coisa completamente diferente. Ele vem pra ser o primeiro piloto, né? Com certeza. E mesmo não tendo tempo de casa, ele vai ser o primeiro piloto.
Vamos trabalhar que, tipo assim, não existe primeiro piloto até os 5 grandes prêmios, né? Porque pode ser que o piloto com menos destaque entre na briga do título, né? Então... Aí tem que dar preferência. Isso aí, tá certo. A gente vai falando de Fórmula 1 aí nos próximos programas, quando a gente tiver pouco assunto. Vamos dar uma passada nas informações dos outros. Nós somos sinceros, né? A gente tá com pouco assunto. Não. Hoje nós temos muito assunto, mas quando a gente tiver com pouco assunto, a gente volta a falar de Fórmula 1. Vamos dar uma passada nas informações dos outros esportes novamente com Felipe Bruno. Tá certo. E ontem começou na cidade de Mococa, no interior de São Paulo, o torneio de natação Chico Piscina, que revela novos talentos. O nadador Matheus Santana quebrou a marca de César Cielo nos 50 metros livre juvenil. Giovana Dorigon bateu o recorde nos 100 metros peito juvenil. Fernanda Delgado bateu o recorde nos 50 metros livre juvenil. E Felipe Moni bateu o recorde nos 100 metros peito juvenil. A competição continua até o próximo domingo. E pelo tênis, os brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo irão se enfrentar na semifinal do torneio de duplas da ATP 250 de Kuala Lumpur, na Malásia. Marcelo Melo está jogando com o italiano Daniele Braccati e Bruno Soares fazendo a dupla com o austríaco Alexander Peia. A outra semifinal será entre os poloneses Mariusz Fristenberg e Marcin Matkowski, contra os britânicos Colin Fleming e Ross Hutchins. É isso aí, a disputa é bonita aí porque, se eu não me engano, o Marcelo Melo é 19º do ranking de duplas e o Bruno Soares é 21º no ranking da ATP. Que importa que o brasileiro vai pra final, né? Eu tô nem ligando pra isso, vai ter brasileiro na final. Pois é, rapaz, e essa aí, né, o troféu Chico Piscina, o Galvão inventaria uma frase, os peixinhos do terceiro milênio. Eu vou embora depois dessa, meu irmão. Pois é, lembrando. Eu queria usar nosso querido bordão, eu esperava essa do Ulisses. Tá bom, então, vamos ser um pouquinho mais velho, essa foi digna de Henrique Galvão. Não, essa foi digna. Mais velho. Essa foi digna de Galvão Bueno. Mas a gente precisa voltar com o prêmio Henrique Galvão de pior piada. Podia trazer de volta pro programa também, às vezes, assim. Quebrar o clima. Vamos evitar. Vamos seguir então com o programa. Falando agora do clássico carioca desta rodada, o Fla-Flu. Começando pelas notícias do Flamengo. Flamengo. As últimas do Clube da Gávea com Beatriz Azevedo. Com os gols mais bonitos da rodada, jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro conseguiu lotar o Engenhão e o time da Gávea com vitória começa a respirar mais aliviado. Agora com 34 pontos, Flamengo está a apenas 10 do Vasco, quarto colocado do Brasileirão. Com os 2 gols de voleio do Mengão, o time fez bela partida e apesar da pressão do Galo e por Ronaldinho estar dessa vez do outro lado, conseguiu marcar após empate do Atlético e levou os 3 pontos do jogo adiado da 14ª rodada. Falando agora do próximo confronto, pela 27ª rodada, o Flamengo não contará com Adrian no Fla-Flu. Jogador fora punido pelo STJD por agressão ao jogador Auremir do Vasco na 18ª rodada e está fora do clássico deste domingo no Engenhão. Ainda sobre STJD, Dorival Júnior escapou da punição em julgamento e foi apenas advertido por expulsão no jogo contra a Macaca. Agora a novela Adriano. O site oficial do Flamengo confirmou hoje que o atacante pode ser integrado ao time já na próxima semana. Apesar de estreia pelo Flamengo ainda sem data marcada, ele já poderá treinar com o grupo. E hoje mesmo o Impera, que se recupera de uma cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo, fez treino físico e jogou futevôlei com o Maldonado. Isso é a volta de Adriano. Quebrado por quebrado, né? Gol bola com o Maldonado ele, pô. Inclusive no jogo quarta-feira a torcida estava gritando que o Imperador voltou. Pois é, mas aí levando em consideração... Eu ainda acho isso muito ruim, por sinal. Levando em consideração que o Liedson tá bem. Finalmente ele se encontrou no Flamengo, né? Liedson está bem, tá fazendo bem, gol. Não, tá fazendo gol, tá? Encaixou importa. O ataque com o Wagner Love, já que o Wagner Love tinha essa carência de precisar de um jogador ali pra fazer E o Kleber Santana também entrou muito bem, armando, fazendo aquele quarto homem de meio de campo, municiando os dois. Era isso que faltava pro ataque do Flamengo. Ele deu tranquilidade pro meio campo, mas olha, vou ser sincero, quando saiu o gol do Liedson, eu e o Fabrício estávamos no estádio vendo o jogo, eu comentei pra ele e falei o seguinte, acho que o Liedson já tá na hora de sair, que tava morto, porque quando voltou no segundo tempo, que o Atlético impôs o jogo, o Liedson e o Léo Moura estavam mortos no campo. Aí, desde aquela jogada do Elton Silva fazendo o cruzamento do gol do Liedson,
mesmo assim, depois daquilo ali era pra ter tirado. Na minha opinião, tirava ele, colocava o Adriano e colocava o Botinelli no jogo, pra dar mais velocidade. Queria colocar aqui uma questão na mesa. Se o Adriano já tivesse em forma, você acha que o Dorival teria coragem de bancar ele pro Love e o Iliadson jogarem juntos? É a pergunta que eu ia fazer agora. Cara, eu acho que ele jogaria 45 minutos revezando com o Liadson, sabe? Liadson no primeiro tempo, ele no segundo. Ele Ou no 3 atacantes. Agora, eu queria só ressaltar aqui a língua de trapo desse garoto, porque tudo que ele fala acontece o contrário. Realmente, mas olha só, eu acho que o Dorival conseguiria barrar o Adriano sim. O Dorival não é treinador de se esquivar, né? Ele perde o emprego, mas não perde a ordem, né? Exatamente. Ele se lembra do caso com o Neymar, mas eu acho que ele bancaria sim. A minha questão é: o Dorival bancaria um esquema de 3 atacantes, sabendo que Adriano e Liedson têm características muito semelhantes? Não, quando eu falo bancaria, ele bancaria o Adriano no banco. Deixaria ele no banco. Ficaria com o Liedson e... Não sei se você concorda, Diego. O Flamengo não tem um armador pra municiar esses 3. Vai precisar de alguém ali pra colocar a bola pra um ou pra outro. Então ficaria difícil jogar os 3 juntos. Pois é, vai ter que colocar o Kleber Santana fazendo esse papel. O Kleber Santana tá indo bem nesse início. Agora, sabe, dizer que o Kleber Santana é o homem a fazer isso, eu acho que ainda tá um pouco cedo. Eu acho que o Flamengo perderia em velocidade com isso. Então eu acho que pro final dessa temporada o Alex ainda tá muito bom, mas eu acho que na próxima temporada ele vai ser o atacante de segundo tempo. Por causa da idade. Ele já não pode, ele não coloca mais velocidade. E já tem o Love pra jogar ali na frente. Se o Adriano voltar 50% bem ou voltar como o Adriano de 2009, não tem condição do Liedson ficar no ataque. Caso o Flamengo consiga uma vaga pra Libertadores, seria um bom ataque pra disputa dessa competição, porque teria ou o Liedson Imperador no banco e um atuando, porque todos concordam aqui que os 3 sabem fazer gols. Sim. Então seria um ataque bastante positivo para Libertadores. Né? Vale ressaltar também que quarta-feira o Léo Moura começou a demonstrar um pouco mais de intimidade, né, com a nova posição. Ele jogou um pouco melhor do que contra o Atlético Goianiense. Sim, foi aquilo que a gente falou. Ele caiu ali pela direita, Ele caiu pela esquerda. Ele caiu pela esquerda? Caiu pela esquerda. O Ibson que caiu pela direita. Não, o Ibson não jogou. Não, o Ibson jogou. Goianiense. Não, no meio de semana, quarta-feira não. O Ibson não jogou. Amaral e Cáceres. Eu tô confundindo as partidas. O Kleber Santana caiu mais. Confundindo as partidas. Tô maluco. O Kleber Santana caiu mais pela direita e o Léo Moura caiu mais pela esquerda. Porque se ele voltar pra direita agora, vai ter uma forte concorrência, né? O Wellington Silva vem jogando bem esses 2 últimos jogos. A questão não é nem essa. No jogo contra o Grêmio, o Léo Moura ficou muito caído pela direita. Acho que o Dorival fez essa inversão por causa disso. Ele não atuou bem jogando no meio de campo contra o Grêmio. Mas agora contra o Atlético ele já fez uma partida mediana. Claro que todo mundo espera bastante do Léo Moura, mas ele já fez uma partida mediana. O Silva, né, que vocês estão falando aí, ele jogou bem. Ele correu muito bem. Inclusive a jogada do segundo gol saiu dos pés dele. E contra o Atlético Goianiense ele também já tinha jogado bem. Eu queria também destacar o Amaral também, que marcou o Ronaldinho, fez uma boa partida, chegou duro no Ronaldinho, não se intimidou com o peso do jogador. Mas pelo que eu entendi, ele não ficou fixo ali, era um homem com cão de guarda em cima do Ronaldinho. O esquema que o Dorival armou fez com que aquela zona que o Flamengo fez ali na frente da equipe do Atlético Mineiro anulasse não só o Ronaldinho, mas todos os jogadores de armação do Atlético Mineiro. Mas se você pensar que o Ronaldinho não tem mais a característica de arranque, ele é o cara que sempre recebe a bola para o jogo e olha, nisso daí já vinha Amaral, Cáceres e um lateral chegando nele. Sim, então sempre era 3 marcando o Ronaldinho. Por isso, é a marcação em zona que eu falei. E não só o Ronaldinho, parecia que o jogo era final. O Atlético pegava na bola, iam 4 flamenguistas pra roubar a bola. Foi um jogo bem corrido, o primeiro tempo assim que eu vi. E parecia jogo de decisão. Não sei o que aconteceu, não sei o que o Dorival fez com o time do Flamengo, mas eles estavam mordidos. Estádio lotado, né? Também influencia. A torcida influencia muito. Só queria ressaltar uma coisa, assim, eu assisti o jogo de casa, né? E tava insuportável aquele apitaço, tava muito chato, porque nem os próprios jogadores estavam sabendo o que era o juiz que apitava ou era a plateia que apitava. Então tinha lance que o pessoal parava e o cara não tinha apitado nada, era o pessoal na plateia. É verdade, mas isso lá era a questão, né? Isso que a torcida queria mesmo, infernizar a cabeça do Atlético Mineiro. O que aconteceu é que no meio da torcida tinha alguém com um apito muito parecido com o inclusive o tinha laser também, né? O narrador da Globo encheu o saco. Falou muito. Não, toda hora ficava falando. Não, e tinha um laser também. E o laser diretamente em cima do Ronaldinho o tempo todo. Mas ele apareceu na televisão, aí fizeram uma ligação e ele parou.
Porque ele mostraram ali na televisão, né, quem era a pessoa que tava com laser. Ah, sim. Aí deram uma ligada pro celular dele, aí o cara parou e foi Mole. embora. O cara tinha que ser pego, tinha que ser preso, né? Não tem que fazer isso com o jogador. Os apitos da torcida eram apitos de festinha de criança, não parece mesmo. E só pra terminar, eu acho o seguinte, o Ibson tem que ser banco desse time. Não tem vaga pra ele hoje, não. Nem lembrava. Eu acho que ele, pra mim, ele é titular no lugar do Amaral. Não, rapaz, eu acho que o Amaral jogou fez. quarta-feira, não. Ué, o Amaral fechou. O Amaral fechou, jogou bem, só que ele não tem qualidade no passe. Mas O Flamengo tá precisando de qualidade no passe. o Ibson também não tem qualidade. O Ibson nunca teve qualidade de passe. E o Ibson Vamos ser sinceros. o Ibson não tem. Vamos ser O sinceros. Ibson não é voluntarioso como o Amaral na marcação. Eu concordo que na marcação ele não é voluntarioso, mas na frente ele é muito mais. Mas aí eu é acho que que tá, ele é você tá- mais jogador do que o Amaral. Olha O que só. você tá falando é de colocar o Ibson pra armar ali, embolando com o Kleber Não, Santana. Mas ele jogando ali na função mesmo do Amaral, porque Mas ali é a o- função dele. Eu- Ali é a mas o função Ibson dele. A nunca defesa vai foi, ficar o desguarnecida. Ibson nunca foi primeiro volante. Eu acho que é o seguinte, nesse período que eu acho que o Ibson tem que ser banco, eu jogaria com. E o Cáceres vai ser suspenso, né? Pode pegar de 4 a 12 jogos. Eu colocaria então Amaral e Luiz Antônio. Luiz Quando o Antônio, Renato, isso porque o Renato vai voltar. Aí eu colocaria Amaral e Renato. Aí quando o Cáceres voltar, Cáceres, Renato, Kleber Santana e Leonardo Moura. E aí fecha o meio campo. O Renato vai no segundo volante, o Amaral é o canto de guarda, o Kleber Santana e Leonardo Moura estão lá na frente. Isso aí, tá certo. Vamos seguindo então com o programa Flamengo, 2 vitórias seguidas rumo ao título. Valeu, Beatriz. Vamos falar agora do outro lado do clássico, o Fluminense. Fluminense. As últimas do Clube das Laranjeiras com Leandro Soares. depois de uma suada vitória por 2-1 contra o Náutico, com direito a um pênalti não marcado para o Timbu, o Fluminense vai enfrentar o clássico contra o Flamengo neste domingo, às 4 horas no Engenhão. A fim de se manter isolado na liderança no Brasileiro, o tricolor carioca conta com o faro de gol do centroavante Fred e a técnica do meia Thiago Neves, que nesta semana foi convocado para os amistosos da seleção brasileira. Para a partida, o Fluminense terá o retorno do volante Edinho e do lateral esquerdo Carlinhos. O desfalque fica por parte do zagueiro Leandro Eusébio, que vai ser poupado devido a dores no joelho. O time vai a campo com Diego Cavalieri, Gum, Digão, Bruno, Carlinhos, Edinho, Tian, Deco, Thiago Neves, Wellington Nem e Fred. A última do tricolor é que nesta semana o presidente Perte Cima anunciou em conselho deliberativo que o centro de treinamento de Fusão ficará pronto até dezembro do ano que vem. O local terá cerca de 49 mil metros quadrados e está localizado na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, próximo ao site. Tá certo, essas daí foram as notícias do Fluminense. A equipe do Fluminense tá começando a me preocupar, porque eu tô ouvindo os comentaristas falando muito. O Fluminense tá com sorte de campeão. O Fluminense tá conseguindo resolver em uma bola os jogos e tal. Sorte ou ajuda? Não, sorte de campeão. Isso significa que a equipe do Fluminense não tá fazendo o que tem que fazer dentro de campo. Não, pode falar. Realmente não tá jogando bem. Teve aí, vamos botar aí a questão do pênalti em cima do Kim, na rodada passada, no jogo contra o Náutico. Erros de arbitragem acontecem pra todo mundo, sinceramente. Mas o Fluminense não tá jogando bem. 2 partidas jogando em casa, que não fez boas partidas e quase empatou nas duas, perdendo pontos em casa. Contra times do fundamentais meio para o pra título. baixo da tabela. E pra ser sincero, eu acho que o Fluminense não sofre tanto em Volta Redonda, porque um dos melhores resultados do Fluminense é em Volta Redonda. O Fluminense consegue jogar bem lá, o único time que consegue jogar bem lá. Eu acho que o Fluminense está jogando com soberba. Por isso que não vem atuando bem. O Fluminense está jogando de salto alto, achando que pode ganhar de qualquer time a qualquer hora. E eu acho que isso está prejudicando o rendimento do time. Acho que as lesões. Eu já acho que não é isso não, porque acho que a derrota pro Atlético Goianiense mostrou que o Fluminense não pode ganhar de qualquer time a qualquer hora. Às vezes é um fator, às vezes pode ser um fator extracampo que a gente não tá sabendo. O que o Fluminense tem que começar a fazer agora é entrar em todas as partidas de sirene ligada pra poder resolver logo. Porque qualidade a equipe do Fluminense tem, é inegável. Mas acho que com a volta do Deco isso vai melhorar.
Sim. E agora que o Thiago Neves entrou pra seleção. E aproveitar agora esse momento de oscilação do Atlético Mineiro, que já perdeu 2 partidas. E o Atlético teve um grande início de Campeonato Brasileiro, teve uma regularidade até o final do primeiro turno, mas agora o Atlético vem em decadência, né? Então o Fluminense tem que aproveitar para ser uma ponte e se distanciar do Atlético. E as piores bocas vão falar que é o time do Cuca. Eu ia falar isso agora, é a maldição do Cuca. Ele começa com um time super bom e depois cai horrivelmente. Pois é, mas a gente falava, nenhum time vai manter 75, 80% de aproveitamento do campeonato, tudo como o Atlético Mineiro tinha no primeiro turno. É muito Mas também tem muita gente dizendo que o Fluminense, com essas vitórias, vai conseguir ultrapassar o recorde de São Paulo, que é o maior campeão com 20 o maior pontuação com 20 times, né? No campeonato. Eu acho o seguinte também, eu acho que o caso do Fluminense, as lesões pioraram muito. O Atlético Mineiro tá numa queda. O Atlético Mineiro joga com a Portuguesa amanhã no Canindé. Portuguesa que não tá facilitando pra ninguém. Sim, Portuguesa tá sendo a rapadura do Campeonato Brasileiro. Bruno Mineiro tá empolgado. Eu acho que o Atlético Mineiro tem uma grande chance de tropeçar amanhã. Mas domingo é clássico. Isso aí, Fla-Flu. E o Flamengo vem de 2 boas vitórias e tá querendo crescer no campeonato, né? Isso aí, promessa de jogão no domingo. Na verdade, os dois têm motivo pra ir pra cima, né? Espero que seja um jogo, não seja um jogo tão truncado, seja um jogo mais rápido. Mas agora vamos esperar, né, pra ver o que vai dar no clássico. Isso aí, promessa de jogão no próximo domingo. Alguém tem previsão aí pro jogo? Alguém quer falar sobre previsão? Não, antigamente você fazia, eu gostava quando você fazia. Pois é, mas a gente tem pouco tempo. Desculpa. Mas pode fazer uma previsão 2x0 Flamengo. 2x0 Flamengo. 2x0 Flamengo, 2x0 Flamengo, que acha? Não fala nada. Fla-Flu é complicado. Acho que dá empate. Não, Fla-Flu é Empate. Fla-Flu é complicado. Fla-Flu não aposta ninguém. Roberto, quer chutar alguma coisa? Quero 3x2 Flamengo. 3x2, todo mundo chutando a vitória do Flamengo. Vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube para encerrar. Vamos falar agora de futebol internacional. Gol Rádio Clube. Futebol internacional. As últimas da pelota pelos 4 cantos do mundo com Felipe Bruno. Pedro, foi anunciado nesta sexta-feira a partir do portal russo Fontaka e pela agência Reuters que torcedores do clube Zenit são suspeitos de colocar uma falsa bomba no centro de treinamentos com os dizeres fora Hulk. O clube já se manifestou sobre o assunto e não denunciou queixa sobre o assunto. A alegação sobre tal ato paira sobre a compra do jogador equivalente a 117 milhões de reais, o que revoltou jogadores como Igor Denisov e Alexander Kersakov, que são ídolos do clube. O jogador dinamarquês Leon Andresen, do Hannover da Alemanha, ficou 28 meses fora dos campos para curar uma lesão no pubis, o que fez ser cotado da Copa do Mundo de 2010. Na sua volta aos gramados, o jogador já tinha feito 6 gols pela Bundesliga, porém uma nova lesão agora no joelho deixará de fora do gramado por no mínimo mais 6 meses. Sortudo ele, hein? Não, me lembro o Pedrinho, né? Pedrinho do futebol mundial. Pedrinho da vida. Aquele cara que jogou no Fluminense também, que parou com foco dentário, o cara da década de 90, Luiz Henrique. Enfim. Vamos lá. O treinador do São Lourenço, Ricardo Lombardi, foi proibido pela direção do clube de dar declarações para a imprensa, depois de ter dito que um jornalista devia ser atropelado. Qual time? Do São Lourenço. São Lourenço da Argentina? O São Lourenço que não tá bem no campeonato, tá no promédio ele tá em 16º, né? Só cai em 3 times na Argentina, em 17º tá o Independiente. Na verdade, o que acontece no campeonato 17º e 18º vão pra aquele playoff maluco, né? O 19º e 20º cai direto. Esse que é o problema, qual o nome do playoff? Sei lá, tipo playoff do desespero. La Promoção, exatamente. Só queria ressaltar o problema do Hulk no Zenit, né? Acho que é desnecessário a atitude da torcida, porque o Hulk é um grande jogador, fez um excelente campeonato pelo Porto e só tem o que reforçar a equipe do Zenit. Né? Leandro, o problema não é esse, o problema é que a torcida é racista. A torcida do Zenit, assim como a torcida da Lazio, tem fama de tomar atitudes racistas. Porque se fosse de vontade do jogador, ele teria ido pro Chelsea, só que o Porto não liberou. Liberou pro Zenit, mas não liberou pro Mas a questão também, eu acho que além do racismo, acho que também tem a questão da implicância dos craques do time, né? Do Kersakov e do Denisov. Porque o Bruno Alves, que é zagueiro de Portugal, também joga no Zenit. E até então não sofreu nenhum abuso.
em relação a isso. Sim, também por conta do alto salário dele, da contratação, que foi a 6ª contratação mais cara do futebol mundial da história. Mas é um jogador que vai reforçar bastante a equipe, é um jogador de alto nível. Sim, e eu só não entendo essa rejeição por parte da torcida. Qualquer clube no Brasil aqui queria o Hulk no seu time. Mas aí a mentalidade é diferente. A mentalidade é, se contratou um jogador desse por esse valor, contratava 3, 4 que são tão bons quanto ele, que custam muito mais barato. A mentalidade dos torcedores do Zenit é essa. Não só isso. Os jogadores reclamam que o salário dele também é muito alto em comparação a outros craques do time. Craques pra torcida, né? Sim. Eu tô vendo que esse casamento então vai acabar sendo entre Zenit e Hulk. Não vamos aguardar os próximos capítulos. Valeu, Leandro. Vamos encerrando o Gol Rádio Clube de hoje. Despedindo aqui do pessoal. Valeu, muito obrigado, Roberto. Até semana que vem. Valeu, até a próxima. Muito obrigado, Beatriz. Até semana que vem. Até, querido. Obrigado, Leandro. Valeu, até a próxima Diego. semana. Queria mandar um abraço pro meu amigo Luiz Felipe, que não pode estar aqui com a gente, mas semana que vem tá de volta. Manda pra Xuxa também. Que uma fofo. pronta recuperação para Luiz Felipe França. Vamos lá aqui, Felipe Bruno, até a próxima. Obrigado por esquecer o meu nome. Um dia a gente vai fazer uma transmissão, galera, quando o dinheiro não ser tão ditador assim, mas tchau. Tá bom, bota o dinheiro lá que a gente faz a transmissão. A gente bota. Tá certo, Fabrício Teixeira. Diego, obrigado, até a próxima. Até a próxima semana. Com Deus, tenha bons sonhos. Beleza, muito obrigado. O Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Voltamos na próxima sexta-feira, trazendo uma resenha dos fatos esportivos mais importantes do final de semana. Valeu e um abraço. Você ouviu Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kishnevski.